Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo. Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. Espero que vocês tenham descansado bastante, que hoje nós vamos voltar e trabalhar com a outra parte do juros, que é os juros compostos, né? Então, o que vem a ser os juros compostos, certo? Então, os juros compostos é a aplicação de juros sobre juros, ou seja, o montante é calculado a cada período. Como assim, professor? Bom, a gente lembrando ali do juros simples, o que acontece? Eu tinha uma aplicação, vamos supor ali, 100 reais em 5 meses a 2% ao mês. Então, o que é? Se você pensar bem, é 5 vezes 2%, né? 5 vezes 2% dá 10%. No final, o que acontece? Eu já calculava o juro direto. 100 reais mais 10% ia dar 110 reais. Então, ele é bem, até o nome fala, juro simples. O juro composto é o juro aplicado no mercado, viu, gente? Como assim, professor? Vamos supor, se você deixar 100 reais na caderneta de poupança, aí ele vai ter um juro lá na aplicação. Vamos supor, lógico que não é isso, né, que se fosse 1%. Então, esse mês ia render 1% normal, ia ser 101 reais. No outro mês, ele não ia calcular o 1% em cima só do capital. Ele ia calcular em cima do valor que já estava lá. Então, vai ser um em cima do outro. É acumulativo. Juro sobre juro. Vamos pegar aqui um exemplozinho. Calcular o montante de R$ 1.000 em 3 meses a 2% ao mês. Né? Então, o que vai acontecer? No primeiro mês, eu tenho lá R$ 1.000, certo? Vou somar mais 2%, né? Então, vai dar o quê? Capital, né? R$ 1.000, mais... Quanto que é 2% de 1.000? Vai ser o quê? 20. Então, vai ser o quê? R$ 1.000 mais 20. R$ 1.000 mais 20 vai dar quanto? R$ 1.020. Beleza. Aqui, a gente calculou 2% em cima do capital. Então, continuando aqui. Aí, no segundo mês, o que vai acontecer? Eu vou pegar os R$ 1.000,20... né, que é o montante, vai fazer o quê? Vou somar mais 2% em cima dos 1.020, não em cima dos 1.000, entendeu? Então, o que vai acontecer aqui? O 1.020 mais 2%, né, vai ser igual a 1.020, quanto que é 2% de 1.020? R$ 20,40. Então, o que vai acontecer? Somando aqui, eu vou ter R$ 1.040 mais 40 centavos, certo? Então, o que acontece? Se você observar bem, se fosse no juro simples, ia dar o quê? 4%. 4% de 1.000 ia dar só R$ 1.000,40, certo? Como é juro sobre o juro, já está dando R$ 1.040,40. Então, o que vai acontecer agora? No terceiro mês, eu já vou utilizar o quê? Vou pegar esse valor que está aqui, R$ 1.000,40, né? Com 40 centavos e somar mais 2%, né? Então, o que acontece? 1.040 mais, com 40 centavos mais 2% vai ser igual a R$ 1.040 com 40 centavos, mais, eu fazendo 2% desse valor, deu o quê? 20,8008. Lembrando, nós estamos trabalhando com sistema financeiro. O sistema financeiro só permite 2 casas decimais. Então, eu só tenho 2 casas decimais aqui, ó. Então, o que acontece, professor? Aí, o que acontece? O próximo valor aqui depois do zero é quem? É o 8, é maior que 5. A gente vai acrescentar 1 aqui, tá? Então, vai ficar R$ 20,81. É questão de arredondamento. Ah, professor, não dou conta de fazer isso. Então, gente, simplesmente esquece esse outro aqui, ó, e fica R$ 20,80, tá? Vai dar diferença de 1 centavo. Isso aí não afeta tanto. Por enquanto, não. Tá bom? Então, a minha resposta final deu o quê? Somando aqui, deu o quê? R$ 1.061,21, tá? Então, essa é a minha resposta. Nossa, professor, então eu tenho que fazer isso aqui todo mês? Porque aqui, ó, só para vocês terem ideia, são 3 meses, eu gastei 3 linhas. E se fosse 20 meses? Ia ter que gastar 20 linhas? Ia ter que fazer linha por linha? Aí é que é a vantagem da matemática, né? Então a gente vai utilizar uma formulinha para poder fazer isso, certo? Aí não precisa fazer esse passo a passo aqui, não. Aqui é só para mostrar
como que os juros compostos é calculado, é juros sobre juros, né? Então, você tá vendo, ó? Então, o que aconteceu aqui no final, ó? Deu 1.061. Então, se fosse no juros simples, ia dar 1.060. Aí, o juros composto, ele já dá já acrescenta mais. E dependendo do valor da taxa, vai aumentar e muito. Então, vamos fazer um exemplo prático, né, com a fórmula. Como que a gente funciona? Tem que entender a fórmula primeiro. Tá, a fórmula me fala o seguinte, eu tenho um montante, é igual o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Então, vamos entender? Quem que é M? Né? O M a gente já sabe que é o montante. O C vai ser quem? O capital. O 1 é número, né? Normal. Então, agora o próximo, o I é o quê? A minha taxa. E o N, professor? Isso aqui não tinha antes, não. O N é nosso tempo, nosso período, tá? Então, N a gente usa como se fosse período, tá bom? Então, é isso aqui que vai ser a nossa fórmula. Então, a fórmula, diferente do juro simples, o juro composto, a resposta vai dar um montante. No juro simples, a resposta dá o juros. Já para eu entender o valor dos juros, eu vou ter que subtrair aqui no valor do montante, tá bom? Então, agora que nós vamos praticar mesmo, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou pegar o mesmo exemplo daquele exercício que eu passei para vocês de juros simples. Nós vamos fazer ele com juros compostos agora, tá bom? Então, vamos lá. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, exemplo 1, o mesmo exemplinho daquele exercício lá, né? Um amigo emprestou a outro com taxa de 5% em 6 meses o valor de R$800. Determine o valor dos juros e do montante. Ó, juros compostos. Então, se fosse no juros simples, né? O que acontece? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, ó, 800 vezes a taxa que é 0,5 vezes 6. Somando tudo aqui, vai dar, multiplicando, perdão, vai dar 240. Então, o montante é o quê? O capital, que é 800, mais o juro. Então, vai dar 1.040. Beleza. Isso aqui, se fosse juros simples. Eu não estou trabalhando com juros simples, eu estou trabalhando com juros compostos. Então, vamos esquecer isso aqui por enquanto. O que vai acontecer? Vamos pegar a nossa formulinha? Então, ó, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Tá? Nossa, professor, vamos trabalhar com potência? Sim, vamos trabalhar com potência. Lembrando que a gente vai usar a calculadora, gente. Agora tem que usar, principalmente a científica, tá? Aí vocês podem utilizar o celular. Eu vou passar aqui para vocês as informações. Ó, então vamos lá. Armar aqui. Montante vai ser igual a quem? Qual que é o valor do capital? Não é 800? Então vai ser 800, que multiplica quem? 1 mais a taxa. Quem que é? Ó, 1 continua. Quem que é a taxa, professor? 5%. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês? Agora, 5 dividido por 100. Aí a gente vai trazer esse valor aqui, ó. 5 dividido por 100 é quanto? 0,05, né? Ou 5 centésimos, né? Isso aqui vai ser elevado a 6, tá? Então, o que eu vou resolver aqui primeiro, professor? Primeiro, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, né? Montante é igual a 800 vezes 1,05, ó, soma aí, ó, 1 mais 0,5 deu quanto? 1,05 elevado a 6. Como que eu calculo isso Agora eu vou resolver o parênteses aqui, né? É a potência, né? A regra matemática. Primeiro a gente resolve a potência para depois fazer a multiplicação. Como que eu vou fazer na calculadora científica? Vocês vão teclar lá 1,05, aí o elevado lá é o acento circunflexo, tá? Né? Tem calculadoras que tem lá um símbolo x elevado a y ou y elevado a x. Então, aí você vai apertar aquela tecla. E o número 6. Quando você fizer isso, ele vai te dar essa resposta aqui, ó, 1,34009,5641. Nossa, que número é esse, professor? É um número aqui, ó, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 6 vezes. Quando você fizer isso, multiplicando ele 6 vezes, ele vai dar essa resposta. Professor, na minha calculadora não coube, deu menos número. Tá? Depende de quantos dígitos tem. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho quantos dígitos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa calculadora aqui com 10 dígitos dá essa resposta. Se ela tiver só 8, vai dar até os 56 aqui, viu, gente?
Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 800 e multiplicar por esse número. Pegando os 800 e multiplicando esse número, eu encontrei o valor do meu montante já. Deu quanto? 1.072,07, que é a minha resposta. Bom, arredondando, ó, gente, eu conto a terceira casa decimal, eu olho esse número aqui, ó. Tá? A terceira casa decimal. Se ele for um número maior que 4, ou seja, 5, 6, 7, 8 e 9, eu vou acrescentar 1 centavo aqui. Se não, deixo do jeito que está. Ah, professor, eu não sei fazer isso que a gente chama de arredondamento. Eu não sei coisar aqui. Gente, é só olhar aqui, ó. Se o número for maior que 4, acrescenta 1 aqui. Esse terceiro número, tá? Se for menor, deixa um 7, tá bom? Como é maior que 4, ele acrescentei 1 centavo. Então ficou o quê? R$ 1.072,08. Olha a diferença. Aqui era 1.040. Aqui já deu 1.072,08, tá? Então, eu achei o montante. Para calcular os juros, eu vou fazer o quê? Montante menos o capital. Montante é quanto? 1.072,08. O capital é quanto? R$ 800. Então, o que vai acontecer? 1.072,08 menos 800 vai dar o quê? 272,08. Certinho? Então, o valor dos juros é de R$ 272,08 e o montante ficou R$ 800. Vou depois passar mais uns exemplos aqui fazendo com a calculadora, porque aqui eu deixei já tudo montadinho, já dando as respostas. Queria que vocês façam aí na calculadora científica para ver se vai dar esse valor aqui, tá? Professor, isso na calculadora comum, aí já vai dar mais trabalho, vai ser 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. A tendência de você errar é muito grande, tá bom? Então fiquem com Deus, até mais.